Vamos lá, pessoal, como é que estão? Boa noite a todos. Transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook os meus comentários, pelo menos as minhas primeiras impressões a respeito deste julgamento. Podemos até dizer histórico, pelo menos para este século que nós vivemos. Julgamento histórico ocorrido no Supremo Tribunal Federal hoje. Histórico, pensem bem, histórico nos dois sentidos, tanto para aqueles que comemoram, quanto para aqueles que lamentam a decisão do Supremo hoje. Eu, como já tenho defendido em salas de aula, como já tenho defendido em palestras, eu estou aplaudindo a decisão do STF. Eu acho que a decisão do STF ela é uma decisão que merece aplausos e eu resolvi trabalhar com vocês aqui no Facebook os principais pontos debatidos hoje na Corte Suprema. Não só quero explorar com vocês os principais pontos debatidos, também dizer pontos que não foram discutidos e era importante que tivessem sido. E também algumas conclusões que nós podemos extrair de eventuais comentários que os ministros externaram durante esse importante debate. Então sejam todos muito bem-vindos. Já tenho aqui várias pessoas conversando comigo, Guilherme, Carme, olha só, Ângelo, Camila, muita gente. Sejam muito bem-vindos. Este vídeo, logo depois eu vou ver se eu consigo já subi-lo para o meu canal do YouTube, possibilitando aqueles que querem assistir outra vez, querem fazer anotações, ou aqueles que não têm o Facebook, possam acompanhar toda essa nossa discussão, tá bom? Boa noite para Eliette, para Ívia, Matheus, Juliana Adoro, Rodrigo Martins, um abraço, obrigado, olá Rodrigo, Thalita, Luciana. Então vamos lá, vamos começar? Então preste atenção. Depois de tudo que foi dito hoje no julgamento das ações diretas, nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, eu resolvi colacionar os principais argumentos favoráveis à tese vencedora. E eu não vou ligar esses argumentos necessariamente a um ministro, até porque muitos desses argumentos eles foram sendo repetidos pelos vários ministros que concordaram com a tese da execução penal provisória. Então vamos lá. Primeiro argumento que chama a atenção. Vários ministros citaram para fundamentar a tese o princípio da proibição da proteção deficiente. Eu, nas minhas últimas palestras, tenho trabalhado com os alunos o garantismo penal e, por que não, o garantismo processual penal. E nós vimos que o garantismo é um modelo de direito que repudia dois extremos. O garantismo, ele repudia o excesso, a hipertrofia da punição, talvez querer prender alguém sem prova com meros indícios ou suspeitas, isso é um excesso. Mas o garantismo se insurge contra a proteção deficiente do Estado. O garantismo ele quer evitar os dois extremos. Ele quer evitar, repito, o excesso, a hipertrofia da punição, fazer alguém cumprir pena com base em meros indícios, mas também repudia a proteção deficiente do Estado. E a proteção deficiente do Estado, ela pode ser encarada naquela tese que agora foi vencida, de que no Brasil só se pode executar pena depois do esgotamento de todos os recursos. O garantismo, repudiando os dois extremos, ele quer evitar o excesso e quer proibir a proteção deficiente do Estado. Como que se evita o excesso, mas também se garante a proteção eficiente do Estado? Da seguinte maneira: no Brasil, enquanto não houver o duplo grau de jurisdição sobre matéria fática e de provas, não cabe execução penal. Mas, a partir do esgotamento
da matéria fática, a partir do esgotamento da análise probatória, aí é possível execução. Eu não preciso aguardar o julgamento de eventuais recursos constitucionais. Aguardar esses julgamentos seria navegar numa proteção deficiente do Estado. Tá ok? Joia? Então, em resumo, para eu poder prosseguir, a execução penal provisória decidida pelo Supremo hoje, ela não se configura em hipertrofia da punição, porque se esgota a análise do fato e matéria probatória, e ela também não permite uma proteção deficiente do Estado, porque ela deixa de aguardar o julgamento de eventuais recursos constitucionais. Bom, o segundo argumento interessante é o seguinte: o ministro Barroso falou que impedir a execução penal provisória, como encarávamos até hoje o processo penal, acabava fomentando, acabava incentivando o direito penal seletivo. Vejam, ministro Barroso falou: quando você impede a execução penal provisória, você acaba incentivando, você acaba caminhando para um direito penal seletivo. Por quê? Porque pessoas abastadas conseguem fazer o processo chegar até os tribunais superiores. Pessoas menos abastadas, não. Então você vai lotando as penitenciárias com pessoas menos abastadas e as mais abastadas estão livres, leves e soltas porque têm como manto de impunidade os recursos constitucionais. Outro ministro, Teori Zavascki, falou que a exigência do julgamento de recursos constitucionais viola a igualdade. O ministro Fux também falou isso. A exigência de julgamentos constitucionais para execução da pena viola a igualdade. Pessoas que não têm condições de levar o seu processo até os tribunais superiores já vão cumprir a pena, enquanto os mais abastados, que levam os processos para os tribunais superiores, não correm esse perigo. Pessoal, execução penal provisória, ela impede, ou pelo menos busca romper com esse direito penal seletivo que nós estamos cansados. Agora vejam, uma questão que eu até já coloquei no Twitter. Eu acho que o Supremo deveria ter se debruçado mais, e aqui vai uma crítica construtiva, sobre a natureza jurídica da prisão na execução penal provisória. Vejam, a partir do momento em que se esgotou no segundo grau a matéria fática e matéria probatória, condenando-se o recorrente ou recorrido, expede-se o guia de recolhimento e começa a execução. Ele vai ser preso. Essa prisão, ela é uma prisão provisória ou definitiva? Se provisória, será que é da espécie preventiva? O ministro Barroso chegou até a dizer que, para ele, na execução penal provisória, temos uma verdadeira prisão preventiva. Para ele, essa prisão serve para a garantia da ordem pública, mais precisamente a credibilidade da justiça. Eu ouso discordar. Eu entendo, e está certo que eu vou precisar refletir melhor, estou aqui aguardando eventuais críticas, eu entendo que com essa decisão do Supremo, nós vamos ter prisão provisória e prisão definitiva. A prisão provisória agora vai se dividir em duas espécies. Nós vamos ter a prisão provisória cautelar, que é a preventiva e a temporária, e a prisão provisória não cautelar numa execução penal provisória. Eu vou repetir isso para vocês. Na minha opinião, com essa decisão do Supremo, nós vamos ter prisão provisória, prisão definitiva. A prisão provisória vai se dividir em duas espécies. A prisão provisória cautelar, temporária e preventiva, e a prisão provisória não cautelar em sede de execução penal provisória.
Rogério, e qual é o fundamento para essa prisão provisória não cautelar numa execução penal provisória? São dois fundamentos legais. Essa prisão decorrente de execução penal provisória está fundamentada nos artigos 283 do CPP e 637 também do CPP. Tá ok? Então o juiz vai decretar uma prisão provisória cautelar temporária, Lei 7.960. Ele vai decretar uma prisão provisória preventiva, artigos 312 e 313 do CPP. O juiz vai decretar uma prisão provisória não cautelar numa execução penal provisória da pena. Aí os fundamentos são 283 do CPP e 637 também do CPP. Compreenderam? Uma outra questão que chamou a atenção foi a seguinte: para se determinar a execução penal provisória de alguém, é imprescindível a convergência de decisões das duas instâncias ou as duas instâncias podem ser divergentes? Rogério, explica melhor? Explico, veja. O juiz de primeiro grau condena, o tribunal confirma a condenação. Será que eu preciso sempre dessa confirmação, dessa convergência para gerar execução penal provisória? Ou eu posso falar de execução penal provisória mesmo quando o juiz tenha absolvido e o tribunal reforma a absolvição e condena pela primeira vez? Faltou o Supremo, na minha opinião, debruçar mais sobre isso. Mas, pelo que já deu para perceber dos vários votos, eles não exigem convergência das duas instâncias. Ela é dispensável. Se houver divergências, isto é, o juiz de primeiro grau absolve, o tribunal reforma a decisão e condena, isso é suficiente para o tribunal determinar a execução penal provisória. Claro, com a garantia do réu de eventualmente, se entender ululante a violação ao seu direito, ingressar com habeas corpus, medidas... repetir essa parte aqui. Eu vou repetir essa parte. Pessoal, pelo que deu para perceber das decisões dos ministros, eles não exigem convergência das duas instâncias. Se a primeira instância absolve, a segunda instância condena, pode ser expedida a guia para execução penal provisória. O réu condenado em segunda instância que se sentir violado em algum direito de forma evidente, clara e ululante, ele que se valha de tutelas de urgência, ele que se valha de HC e etc. Tá ok? Agora, um ponto importante que foi melhor explorado neste julgamento, em comparação com o outro, é que a interposição de embargos infringentes impede a execução penal provisória. E aqui é um avanço interessante. Eu sou condenado em segundo grau por 2 votos a 1. Eu ingresso com embargos com embargos infringentes. Eu ingresso com embargos infringentes. Esses embargos infringentes impedem a execução penal provisória. A execução penal provisória só pode ocorrer depois do julgamento dos embargos infringentes. Dando sequência aos principais pontos desse julgamento. Vários ministros mencionaram que o princípio da presunção de inocência ou de não culpa não é violado pela execução penal provisória. E por quê? Porque para eles o princípio da presunção de inocência tem sentido dinâmico. Vejam, o que significa sentido dinâmico? Significa que o seu valor varia conforme o transcurso do feito. Quanto mais provas se vai reunindo, quanto mais condenações vão sendo proferidas, mais nós vamos temperando o princípio da presunção de inocência. Aliás, esse princípio de presunção de inocência, ele vai passando mais para um princípio de presunção de não culpa. Tá ok? Então, cuidado.
Guardem isso que vai cair em concurso. O princípio da presunção de inocência tem sentido dinâmico. O seu valor varia com o transcurso do feito. O princípio da presunção de inocência na fase do inquérito é um princípio quase que absoluto, porque permite temporária. Mas esse princípio, depois do julgamento por tribunal, órgão colegiado que confirma a condenação, esse princípio merece ser, obviamente, temporado, acarretando a execução penal provisória. Pessoal, tivemos também argumentos com base em estatísticas. O ministro Theory fez um levantamento de 2009 a 2016 e percebeu o seguinte, que dos recursos especiais e extraordinários ingressados nas cortes superiores, computando eventuais agravos, somente 1,7% desses recursos teve sucesso. E mesmo assim, a esmagadora maioria é a favor da acusação. Só 0,48% é que foi favorável à defesa. E mesmo assim, teses que já tinham sido deduzidas em habeas corpus, não precisava do recurso constitucional para isso. E muitos dos provimentos para a defesa diziam respeito à prescrição. Nem envolvia mérito. Então diz o ministro Theory, nós ficamos 10 anos para julgar recursos constitucionais, quando na verdade só 1,7% é que acabam sendo providos, a maioria a favor da acusação, pouco a favor da defesa, e mesmo aqueles providos a favor da defesa são providos com base em teses que poderiam ter sido deduzidas em habeas corpus ou mesmo só reconhece a prescrição. O ministro Theory, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte, o caos carcerário que muitos utilizam para demonizar a execução penal provisória, o caos carcerário não tem relação com a execução penal provisória, tem relação com a banalização da prisão provisória cautelar, leia-se preventiva. É a preventiva que está banalizada. Nós precisamos de mais execução penal provisória para não se falar em impunidade e talvez menos prisão preventiva banalizada pelo nosso sistema judiciário. O ministro Theory também refletiu um tema que eu achei da maior importância. O ministro Theory falou, pera um pouquinho, nós temos que discutir quando que se dá o trânsito em julgado no processo penal. Quando que eu posso falar em coisa julgada no processo penal? A Constituição não define coisa julgada. No processo penal, principalmente. O CPP também não define o conceito de trânsito em julgado. Aí você deve estar pensando, então vamos emprestar o conceito de coisa julgada do processo civil. O ministro diz, não podemos aplicar no processo penal o artigo 502 do novo CPC. Não podemos, porque lá no CPC considera-se coisa julgada e depois de esgotado todos os recursos. Não podemos esquecer que no processo penal, revisão criminal está rotulada como recurso. Se revisão criminal é recurso, enquanto não ajuizada a revisão criminal, eu não posso falar em coisa julgada no processo penal. Então o ministro Theory bateu muito nessa tecla. Depois foi seguido pelo ministro Dias Toffoli. Temos que decidir quando se dá o trânsito julgado no processo penal. E aí vem uma questão interessantíssima. Nós não podemos interpretar a coisa julgada no processo penal com esgotamento de todos os recursos. Por quê? Porque o Brasil adotou um modelo de cortes constitucionais. Modelo típico de países seguindo cortes constitucionais. Logo, em países que adotam esse modelo de cortes constitucionais, a tendência é reconhecer o trânsito em julgado com o julgamento de segundo grau. É um trânsito em julgado formal. Os recursos constitucionais, eles não teriam um caráter de revisão, mas sim, eventualmente, um caráter rescisório. Eu vou repetir para vocês.
Países como o nosso, que trazem no seu bojo do sistema judiciário cortes constitucionais, a tendência, isso acontece na Espanha, por exemplo, é já encarar o trânsito em julgado com o julgamento de segundo grau, trânsito em julgado formal. Os recursos constitucionais não teriam caráter de revisão, seriam recursos rescisórios. Olha só que interessante, pessoal. Interessantíssimo. São temas que foram debatidos hoje que talvez nunca nós paramos para pensar, ainda mais numa rede social como essa, que é o Facebook. Vejam, o ministro Gilmar Mendes foi enfático ao dizer que em nenhum país do mundo condenado em duplo grau de jurisdição aguarda julgamento de recurso constitucional para começar a cumprir a pena. O Brasil é o único país do mundo que o condenado em segundo grau ainda tem direito a recursos constitucionais que impediam a execução da pena. Então nós temos que trabalhar com 637 do CPP. Os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo. Pronto, acabou. O ministro Fux diz o seguinte: o Brasil, o nosso constituinte, não quis impedir a execução penal provisória. Não podemos olhar o artigo 5º, inciso romano 57, e dizer, olha só, o Brasil presume inocência ou presume não culpa e significa que não cabe execução penal provisória. Não! O ministro Fux falou o seguinte: se o Constituinte quisesse impedir execução penal provisória, ele teria colocado essa proibição no artigo 5º, inciso romano 61. O artigo 5º, inciso romano 61, que fala da prisão antes do trânsito em julgado. Tá ok? Joia! Agora, 2 pontos. E aqui eu estou quase encerrando. 2 pontos. Primeiro, e aqui eu sou obrigado a discordar, tá? O ministro Barroso, que deu um voto brilhante. O ministro Barroso foi gigante hoje, como outros ministros. O ministro Barroso, ele diz que admite execução penal provisória depois da condenação pelo tribunal do júri. Olha só. Ele diz que admite execução penal provisória depois da condenação pelo tribunal do júri. E qual é o grande argumento dele? O tribunal do júri é colegiado e é soberano, ficando a revisão pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, extremamente limitada, porque estamos diante de um tribunal soberano. Aqui eu sou obrigado a discordar. Eu entendo que a execução penal provisória, ela pressupõe sempre o esgotamento da análise fática e probatória. Se depois da decisão dos jurados, o Tribunal de Justiça, mais ou menos limitado, ele pode fazer uma análise dos fatos e das provas, podendo inclusive anular por ser a decisão manifestamente contrária ao que foi coligido nos autos, então eu entendo que a decisão dos senhores jurados não é suficiente para gerar execução penal provisória. É imprescindível o esgotamento da análise fática e probatória. Com a mesma sinceridade que eu estou dizendo que da decisão do tribunal do júri, nós não podemos expedir guia de recolhimento provisória, porque ainda existe a possibilidade de uma análise fática e probatória, então nós temos também que reconhecer o seguinte: réus detentores de foro por prerrogativa de função, por exemplo, promotores e juízes julgados originariamente no TJ, procuradores da República e juízes federais julgados originariamente no TRF. Esses, depois de julgados pelo tribunal respectivo, já podem ser presos em execução penal provisória. Rogério, mas não houve o duplo grau de jurisdição. Não precisa. Por quê? Porque no caso deles já se esgotou a análise fática e probatória. Qualquer recurso dele é constitucional. Não permite mais uma reabertura fática e probatória. Então, em resumo, para ser
coerente, para ser coerente, se eu estou dizendo para vocês que não cabe execução penal provisória da decisão dos senhores jurados, porque essa decisão comporta recurso e esse recurso pode analisar os fatos e a prova, condenação de réu detentor de foro por prerrogativa de função, já admite execução penal provisória, eu não preciso aguardar eventual julgamento de recurso constitucional. Por quê? Primeiro, porque já houve esgotamento da análise fática e probatória. Segundo, que o 637 do CPP, que voltou com toda a força depois desse julgamento pelo Supremo, o 637 do CPP não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Tá ok? Joia? Pessoal, e com isso eu encerro este vídeo. Trouxemos aqui argumentos muito legais, debatidos em sede de rede social. Eu uso bastante as redes sociais para isso, espero que tenham gostado. Sei que muitos discordam dessa decisão do Supremo, paciência. De repente, daqui a alguns anos, vamos estar falando num outro vídeo que o Supremo voltou àquela posição original. O que importa, na minha opinião, é que o momento que o Brasil vive hoje, precisamos dar um choque de justiça. Essa decisão do Supremo é um verdadeiro choque de justiça. É para o cidadão acordar de manhã e se sentir mais igual ao próximo. É para o cidadão honesto acordar amanhã e ver que vale a pena ser honesto. É aquela decisão que faz você olhar e ver uma luz no fundo do túnel e não acreditar que essa luz é um trem. É parar de procurar o nosso subsolo no fundo do poço. Está na hora da gente colocar uma mola nesse fundo do poço e dar um verdadeiro choque de justiça. Tá ok? Quero agradecer a atenção de todos, muitíssimo obrigado. Eu vou tentar, na medida do possível, ler as mensagens de vocês e em breve este vídeo estará no YouTube. Um abraço, pessoal. Boa noite.